30 pessoas estão online acompanhando a nossa Sexta da Mobilidade, mais uma edição desse evento que acontece todos os meses, é o primeiro de 2025. Teremos todos os meses, acho que só vamos interromper em julho por conta do recesso escolar, e vamos até novembro, todo mês, com um evento debatendo temas de mobilidade urbana. Hoje, nós vamos conversar, essa é uma iniciativa do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, que é uma iniciativa dentro do Centro de Estudos de Cidades do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, e tem um apoio da CCR. Esse observatório ele surge numa iniciativa do INSPER com apoio da CCR. Nós vamos hoje focar o tema, professor Maurício, da mobilidade urbana e a COP30. O Brasil vai sediar, em novembro, em Belém do Pará, o maior evento ligado à agenda da sustentabilidade do mundo, que é a Conferência Entre Partes, que existe como sequência da ECO 92. Todos vocês aqui não sabem ou não estiveram presentes na ECO 92 no Rio de Janeiro, mas em 1992, a Organização das Nações Unidas fez sediar no Rio de Janeiro um evento para discutir o tema da sustentabilidade e das mudanças climáticas. 33 anos atrás. E, a partir dali, começou a ter um evento anual em que os países membros da COP, da Rio 92, se encontram para ajustar os compromissos, para realizar acordos e debater iniciativas que visam proteger o planeta das mudanças climáticas. Paralelo ao evento dos chefes de Estado, há também uma grande conversa entre setores privados, setores governamentais subnacionais, entidades da sociedade civil, em torno da agenda das mudanças climáticas, da redução das emissões dos gases de efeito estufa, de ações em favor da sustentabilidade. Então, é um evento que reúne milhares de pessoas do mundo todo, entre os principais chefes de Estado, mas não só governos nacionais, como eu disse, e que vai mobilizar, portanto, a atenção do mundo em torno da agenda da sustentabilidade. E, pela primeira vez, ele vai se dar na floresta. O Brasil vai sediar o evento simbolicamente em Belém do Pará, para que o evento seja dentro de uma das maiores reservas florestais, da maior reserva florestal do mundo, que é a floresta amazônica. Então, nós, brasileiros, temos uma tarefa adicional. Todo ano a gente vai à COP. Este ano a COP vem a nós. E, portanto, a sociedade brasileira tem o dever de liderar esse tema. Quando a gente fala do setor de transportes, o setor de transportes ele é um dos maiores contribuintes em emissões entre todos os setores, né? No Brasil, a maior contribuição de emissões, infelizmente, ainda vem da queima da floresta, ainda vem da destruição da floresta. Depois a gente vai ter o setor industrial, o setor agrícola, depois a gente vai ter o setor de transporte como um dos atores mais importantes. Então, a tarefa do setor de transporte é muito importante. E quando a gente fala de setor de transporte, a gente está falando de um mundo muito diverso. A gente está falando de aviação, aeroportos, operação de aviões, do setor de transporte marítimo, que a gente está falando de navios, portos e terminais marítimos. A gente está falando do setor rodoviário, do transporte de cargas e passageiros por rodovias. A gente está falando do setor ferroviário, que transporta cargas e passageiros. E a gente está falando de um outro mundo, que é mais ou menos o nosso foco aqui, que é a mobilidade urbana, que é o trânsito nas cidades. E nas cidades, o setor que mais contribui para as emissões é o setor de transporte, é o que mais promove emissões. A gente se locomove de forma motorizada emitindo, né? Quer seja do transporte coletivo, quer seja no transporte individual. Fruto de todas essa multiplicidade de setores e provocados por diversos inputs diferentes, entradas diferentes, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, se formou uma grande coalizão em torno desta agenda, decidida a construir compromissos e sugestões para que o governo brasileiro influencie os acordos internacionais a serem firmados na COP30 para a descarbonização do transporte. Uma coalizão, e a gente tem aqui, eu vou apresentar agora as pessoas que lideraram essa coalizão, que esta semana, inclusive, esteve com o presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago, apresentando a existência da coalizão e já coordenando com o embaixador André Correia do Lago a divulgação do trabalho e dos detalhes desta coalizão. Então, eu tenho aqui comigo, para participar desse debate, a Renata Ruggiero.
A Renata é presidente do Instituto CCR, tem uma longa tradição no terceiro setor, liderando iniciativas em favor da sustentabilidade, e ela vai contar para nós um pouco a contribuição que a CCR, o Grupo CCR, o Instituto CCR, deu para a coalizão, um pouco a visão do Grupo CCR da tarefa de descarbonizar, é o maior grupo, a maior operação de rodovias e de metrôs de transporte ferroviário de passageiros das Américas, né? Portanto, tem um papel enorme na contribuição ao setor à descarbonização, e ela vai nos contar um pouco disso. Está aqui com a gente também a Gabriela Cohen, que é engenheira e trabalha no BCG, no Boston Consulting Group, que foi um apoio, foi o líder do apoio técnico a essa coalizão, que apoiou tecnicamente o trabalho da coalizão e vai nos contar um pouco que trabalho é esse de liderar mais de 50 organizações de diversos setores, com visões individuais, às vezes, muito distintas, e como é que chega num consenso, como é que faz com que essas coisas funcionem. Também está a Daniela Menhani, é assim que pronuncia? Obrigado. A Daniela é comunicadora e é uma das lideranças do CEBEDES, o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que congrega as maiores empresas do Brasil, certamente congrega boa parte do PIB brasileiro, e o CEBEDES foi quem deu o pontapé inicial desta ideia, dessa coalizão, e ela vai contar para nós essa tarefa hercúlea, porque se o poder público tem um papel fundamental nesta agenda de descarbonização, não menos fundamental é o setor privado, que onde efetivamente a economia funciona. E se a gente não transformar a descarbonização em negócio, esta agenda não avança. Não vai ter recursos, não vai ter mobilização, não é o dinheiro público que vai financiar a descarbonização. É também, mas é fundamentalmente soluções que virão da iniciativa privada, do mundo empresarial, e que vão enxergar na descarbonização não um obstáculo, mas é preciso enxergar na descarbonização a oportunidade da inovação e de novos negócios, né? E online está comigo, estão conosco aqui o João Guilherme, que trabalha na Confederação Nacional de Transportes, que é a entidade que congrega todo o setor de transportes do Brasil. Ali na CNT está a Associação dos Transportadores Ferroviários, a Associação dos Transportadores Rodoviários, enfim, todo o mundo do transporte no Brasil está no João. O João teve um papel fundamental na nossa coalizão, porque tem essa visão transversal. Ele vai contar um pouco como o setor de transporte no Brasil está mobilizado para a descarbonização, o que tem feito, né, e como pode fazer ainda mais. E também online conosco a Ana Patrícia Lira. Ana Patrícia é presidente, é diretora executiva, perdão, da Associação Nacional de Passageiros, Associação Nacional de Operadores de Transporte Ferroviários de Passageiros, ANP Trilhos. Ela congrega, ela coordena todos os operadores metroferroviários do Brasil. Então, metrô de São Paulo, CPTM, Supervia, metrô do Rio de Janeiro, metrô de Belo Horizonte, CCR, enfim, todos estão associados nesta organização que cuida de representar o interesse desse setor, que tem um papel fundamental pela eficiência, pela descarbonização na natureza, né? O transporte ferroviário é quase todo elétrico, e a matriz elétrica, a matriz no Brasil, a matriz de energia elétrica no Brasil é quase toda, quase 90% renovável. Então vamos começar esse bate-papo. Eu quero agradecer a presença aqui do Tomás Alvim, que é o nosso coordenador do Centro de Estudos de Cidades, o grande idealizador de tudo isso que acontece há 5 anos aqui no INSPER e que nos anima e nos lidera, professora Paulina, professor Elcio, professora Hanna, professor Maurício, a Helena, que é a nossa coordenadora adjunta aqui, responsável por colocar tudo isso aqui de pé. Antes de começar, não posso deixar de agradecer a Márcia, que é de verdade a pessoa que põe isso aqui de pé, faz acontecer um evento dessa natureza. Eu vou começar com a Daniela. Daniela, o CEBEDES congrega as maiores empresas do Brasil. Vocês fazem esta coordenação da agenda privada, não sob uma perspectiva corporativa. A gente conversava um pouco sobre isso. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que uma entidade desta natureza, como é que nasce a ideia de montar uma coalizão do setor de transporte para a gente dar o exemplo, né? E a gente, essa semana, a imprensa toda noticiou a nossa coalizão. A gente está na vanguarda da contribuição da sociedade brasileira para a COP30. Conta para nós um pouco isso. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Pessoal de coalizão, tudo bem?
Bom dia, quer dizer, boa tarde. Então, eu acho que vou dar um passo atrás, só para explicar o que é o Conselho, tá? Para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página. O Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável nasceu há 27 anos, por um grupo de empresários da iniciativa privada, visionários, na Rio 92, que você mencionou, Sérgio. E eles olharam, né, todas aquelas discussões e disseram: a gente tem que se mobilizar, porque a gente é parte da solução de um país, né? Então, ao longo desses 27 anos, a história do Conselho é trabalhar em grandes pautas públicas, unindo o setor empresarial ao poder público. Hoje, nós temos 120 empresas, o nosso foco, como o Sérgio falou, são as maiores empresas do Brasil, representam basicamente 50% do PIB do país, tá? E a gente tem um trabalho extremamente interessante, porque a gente tem 120 empresas de 21 setores diferentes. Então, por princípio, o trabalho do SEBEDES é buscar consensos, porque muitos setores, dependendo da pauta, têm divergências com outros setores, ou dentro daquele próprio setor há divergências entre as empresas, e o trabalho do SEBEDES é buscar esses consensos, quais são as pautas comuns a todos eles, e deixar um pouco de lado as divergências para que a gente consiga avançar, né, nas agendas. E, até chegar ao SEBEDES, né, eu trabalhava num outro segmento, eu não conseguia visualizar tanto como é que era essa articulação junto com o governo, né? E acho que é importante dizer, o SEBEDES tem 27 anos e a reputação que tem, porque é uma organização absolutamente apartidária. Ela trabalha para o país, independente do governo, né? Então, a gente busca o diálogo para cada governo, de qualquer, né, partido, para que a agenda avance. Então, qual é o nosso papel? A gente apoia na influência das políticas públicas, né? A gente cria consensos dentro dos setores do SEBEDES, dentro das empresas, e a gente elege algumas agendas onde a gente possa influenciar. Então, nós, como marcos regulatórios, sabe, algumas políticas públicas para poder direcionar as atividades empresariais. Então, nós estávamos num conselho de líderes, que é o fórum máximo que a gente tem com CEOs das nossas empresas. E isso acontece mais ou menos 3 vezes por ano, onde a gente traz uma autoridade pública e tem os CEOs para a gente estabelecer a agenda, né? E a gente estava na CCR, na casa da CCR, o nosso convidado era o André Corrêa do Lago, não era ainda presidente da COP, e ele disse o seguinte, que nós, brasileiros, né, o setor empresarial, deveria chegar em consenso na COP30 em 5 eixos prioritários, que é floresta, agricultura, pecuária, transporte e energia, sobretudo óleo e gás. E convocou o SEBEDES, por ser uma organização multissetorial, a buscar essas empresas, buscar montar essas coalizões para que a gente pudesse fazer uma contribuição no processo de descarbonização, para auxiliar a negociação, porque a COP começa 2 semanas antes com os negociadores, né, os chefes de estados, enfim, para auxiliar o governo nos planos setoriais, o plano clima, transição ecológica, mover, enfim, e também para a COP30. Então, nessa reunião do Conselho de Líderes na CCR, o Miguel Setas, presidente da CCR, pegou automaticamente esse tema e falou, não, esse tema aqui é conosco e a gente vai capitanear essa coalizão, vai ser o viabilizador dessa coalizão. E aí eu quero chamar a atenção sobre o papel da liderança, né? O que é ter um líder visionário, porque o Miguel, ao assumir, né, em ser o viabilizador dessa coalizão, ele foi generoso o suficiente para dizer que todas as empresas que querem participar podem participar, né? As associações, enfim, eu vou deixar para o João falar um pouco sobre isso, a Renata também, mas ele abriu para que fosse o mais democrático possível, para que a gente buscasse a maior legitimidade possível nessa coalizão, para que a gente tivesse um documento robusto para entregar para o governo. Então, a gente conseguiu, em primeiro lugar, né, esse apoio irrestrito
da CCR, enfim, na figura das lideranças, da Renata, do Miguel, do Pedro, enfim, para que a gente pudesse montar o que era mais pertinente e relevante para o resultado final. Então, foi uma coisa histórica, assim, que eu vou deixar para os outros contarem, mas nos traz também uma lição de liderança, uma lição também de humanidade, eu diria, né? Nesses tempos de polarização que a gente se encontra. Nós tínhamos uma missão que foi confiada pelo André Corrêa do Lago a cada um de nós. A gente tinha que chegar ao final com um trabalho o melhor possível, então não cabia, né, nenhum tipo de adversidade, animosidade entre nós. Então, o tempo inteiro, acho que teve uma conjunção astral também, o tempo inteiro a gente conseguiu convergir e chegar aos pontos comuns. Isso não é fácil, né? A coalizão, por princípio, né, já é uma palavra, né, que demonstra o quanto a gente tem que ser generoso nas nossas relações aqui, nas nossas negociações. Então, basicamente isso, teria muitos detalhes, mas a gente não tem tempo. Quero passar a palavra para você de novo, Sérgio. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Daniela. Muito obrigado. Eu queria pedir, então, para o João, que está online, a gente vai revezar aqui entre os nossos debatedores presenciais e a Ana e o João. O João, que trabalha na Confederação Nacional dos Transportes, como eu já fiz a referência, já expliquei do que se trata, pode nos dar, então, uma contribuição enorme, João, do que o setor de transporte, do quanto o setor de transporte está comprometido com essa agenda da descarbonização. Antes de passar a palavra, João, eu deveria ter feito isso na introdução, dizer que quando a gente fala de descarbonização, a gente já não está falando mais de algo que parece ser romântico, a gente está falando da capacidade de a gente manter a vida no planeta tal como a gente conhece hoje. Nós nos atrasamos tanto em tomar medidas para prevenir as mudanças climáticas que a gente talvez não consiga nem reverter o caos climático que a gente já está assistindo, né? As notícias que chegam de diversas partes do mundo e mesmo de São Paulo estão a indicar como o planeta está já exaurido e já indicando que essas mudanças climáticas vieram para ficar. Nós precisamos agir cada vez mais rápido para evitar uma situação ainda muito pior do que a gente tem hoje. E é preciso estabelecer, dentro da academia, nós estamos numa escola que se pauta pelo compromisso com a ciência e com as políticas baseadas em dados, de que não há dissenso sério na ciência quanto às causas das mudanças climáticas serem a atividade humana na emissão de gases de efeito estufa. Negar isto é um negacionismo não científico, é abandonar a ciência. Portanto, se nós aqui estamos numa unidade acadêmica pautada no compromisso com os dados e a base de dados, o nosso compromisso com ações em favor da descarbonização é fundamental. Então, João, eu queria que você trouxesse esta visão empresarial. O João trabalha numa organização que reúne os empresários do setor de transporte, o que tem sido feito e o quanto a gente pode avançar nessa agenda, considerando os compromissos que nós vamos ter que assumir na COP30. Obrigado por sua presença, João. Sérgio, minhas colegas de trabalho já, embora várias organizações, prazer dividir esse espaço com vocês. E aqui as três estão presenciais, mais a Ana Patrícia, estão na coalizão de transporte. Isso demonstra que a coalizão está sendo liderada por mulheres, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque junta as pautas, e agradeço pela oportunidade. Sérgio, enquanto setor transportador, primeiro, a Confederação Nacional do Transporte, ela representa, como você bem disse, as empresas transportadoras de todos os modos de transporte, seja do rodoviário, do ferroviário, do aéreo, da navegação. E também nós temos orgulho de falar que nós representamos aquelas empresas que são prestadoras do serviço de transporte ou da infraestrutura, como as concessionárias de rodovias, concessionárias de aeroportos, portos do país, que não são exatamente transportadoras, mas garantem essa infraestrutura que é essencial para esses debates que a gente tem feito aqui. Como entidade representativa do transporte, a CNT ela tem como na sua cadeia de valor o tema da sustentabilidade de maneira prioritária. Inclusive, e atua fortemente para que
que as empresas do setor sejam sensibilizadas e comprometidas com essa pauta da sustentabilidade como um todo. Tanto é que a CNT, há 17 anos, lançou o programa Despoluir, que é o principal programa ambiental do transporte brasileiro, um programa que é voluntário, e que tem várias frentes de atuação. Uma delas é a aferição veicular, a aferição veicular, onde as nossas equipes chegam nas empresas para verificar se os veículos do ciclo diesel, seja ônibus ou caminhão, estão medindo de maneira adequada o que deveriam estar emitindo de poluentes. Isso é um exemplo de como o setor tem se organizado de maneira ativa. Não tem lei nenhuma que nos obrigue a fazer essa aferição. Inclusive, tem quem debata que essa aferição veicular ambiental deveria ser obrigatória no país, tem lei já falando nesse sentido, mas nós fazemos de forma voluntária no Brasil inteiro. Todas as unidades da federação têm. E é por isso que, nos últimos anos, embora a gente ainda identifique muitos veículos soltando, por exemplo, fumaça preta nas cidades, isso diminuiu pela tecnologia que foi sendo adaptada, mas, sobretudo, por as empresas estarem cada vez mais tomando cuidado. E o foco da CNT, quando discute sustentabilidade, é sempre pensar na qualidade de vida do trabalhador, da sociedade como um todo, mas também na competitividade das suas empresas, porque sustentabilidade, como tu bem falaste, Sérgio, ela tem que ser encarada pelas empresas, e as grandes empresas já fazem isso, como uma oportunidade, e a gente coloca sempre nesse sentido. Nós atuamos na produção de conhecimento sobre os temas. Eu acho que aqui o espaço é propício. Eu convido todos a irem até o site da CNT para conhecer a nossa produção a respeito do setor transportador, mas nós temos uma série de energia, por exemplo, que teve o objetivo de organizar quais fontes são viáveis para promover a descarbonização do setor. Nós fazemos esse auxílio técnico e aplicação para as empresas, mobilização institucional e sensibilização das empresas. Nesse ambiente de mobilização institucional, é que a CNT encara o convite realizado pelo Miguel Setas, presidente do Grupo CCR, para aderir à coalizão do transporte. CNT, lógico, ela tem atuado nas outras COPs, e esse ano, por causa do debate dos planos setoriais, da nova NDC e da COP no Brasil, ela estava com uma responsabilidade maior de fechar seu posicionamento institucional e estava mobilizando suas empresas e suas entidades para isso. E quando o Miguel Setas traz o convite, o nosso presidente fala, não tem por que ter duas frentes. Nós vamos juntos. A CNT tem essa responsabilidade, de fato, de falar em nome das empresas, mas a iniciativa é muito importante e já reuniu um bom número de players desse debate. Como recado, Sérgio, só para não perder, o principal, eu acho, é que, falando de posicionamento institucional, não há resistência hoje das empresas transportadoras em aderirem à agenda da descarbonização. Isso pode não ser claro para todo mundo, mas isso é muito importante quando não tem uma entidade do tamanho da CNT trabalhando contra a pauta. Diversas pautas importantes para o país. É tentador que as empresas e as entidades atuem contra essa pauta. Então, isso é o principal recado. O posicionamento institucional do setor é claro. Nós temos que andar no caminho da descarbonização, nós precisamos andar na agenda de adaptação e de mitigação, e o setor transportador tem que ser tido como parte da solução. Historicamente, nesses debates, as empresas são colocadas como vilãs porque são as responsáveis pelas emissões. Mas nós queremos ser chamados, e estamos na mesa hoje, de forma organizada, para discutirmos as soluções. Então, esse compromisso do setor. O outro recado é que a descarbonização no setor ela já é uma realidade. Onde tem tecnologia possível para outras fontes, além do diesel, as empresas já têm usado essas fontes, que são economicamente viáveis e tecnologicamente viáveis, e não resistem, muito pelo contrário, correm atrás. E mesmo do ciclo diesel, todas as empresas hoje estão correndo para fazer sua transição de frota para a nova fase do Proconv, que é o equivalente ao Euro 6, que emite até 95% a menos poluentes do que os veículos de idades mais antigas que circulam no país.
Por fim, a gente acredita, Sérgio, que esse debate da descarbonização ele tem que ser encarado com muita tranquilidade. Eu acho que a coalizão ela conseguiu estabelecer esse consenso, e é um consenso que vai ser assumido pelo país, eu tenho certeza, de que ele vai ser, não tem bala de prata, ele vai ser por diversas fontes, então não dá para a gente dizer, e aí, falando com os nossos colegas da academia, ou e até de algumas indústrias, não temos que cair na tentação que vai ser só por um tipo de biocombustível, que vai ser pelo hidrogênio, que vai ser por elétricos. A gente acredita que essa descarbonização do setor será por multifonte, respeitando a diversidade de fontes que o Brasil tem à sua disposição, mas, sobretudo, respeitando a diversidade das regiões do país. Não dá para a gente achar que uma solução de substituição do diesel que funciona no sul do país vai ser a mesma que vai funcionar no norte do país. Então, as nossas posições, os nossos debates têm sido nesse sentido de que o setor está pronto, vai ser por multifontes e respeitando o país. Agora, de fato, para terminar, que eu já falei por fim 2 vezes, para não perder o debate da tarde, que é a mobilidade, a gente acredita que o Brasil ele precisa dar essa guinada e priorizar o debate da mobilidade urbana sustentável. Todos os segmentos econômicos, as pessoas, a sociedade como um todo, perdem por o Brasil não ter encarado ainda a priorização que tem que dar para o transporte coletivo de passageiros, para a discussão de cidades, para a reorganização e uso de cidades, perde as empresas transportadoras que transportam as pessoas, perde as empresas transportadoras de carga e perde, sobretudo, o usuário do transporte, o usuário da cidade. Então, a gente acha que é o momento oportuno para que as empresas do governo assumam essa guinada que o país tem que dar de priorização para a mobilidade urbana e o transporte coletivo de passageiros. De uma maneira geral, era isso, Sérgio. Obrigado pela oportunidade e aos demais também. Estou à disposição. Obrigado, João. Antes de passar a palavra para a Gabriela, eu quero fazer 2 comentários sobre a fala do João. Primeiro, Tomás, o sucesso dessa coalizão se deve à liderança feminina. Eu gosto sempre de lembrar que durante a Covid-19, os países que melhor enfrentaram e que se saíram melhor no enfrentamento ao vírus foram liderados por mulheres. A Nova Zelândia, a Finlândia, a Islândia foram os países que melhor tiveram capacidade de enfrentamento. A construção dos consensos, o cumprimento da agenda, a criatividade se deveu à capacidade de articulação, à habilidade que essas mulheres maravilhosas que estão aqui, dentre outras que estão na coalizão, tiveram ao costurar. Pois não, Tomás? E Cidade do México, cuja mulher, que era governadora, virou presidente da República no México. Então, é um bom alerta de como é importante a gente reconhecer essa competência e a capacidade. O segundo comentário, João, quando a gente fala, e o tema nosso da mobilidade urbana, eu vou intercalar entre as falas que vão focar muito no processo com a questão da mobilidade urbana. Um automóvel, se vocês decidiram vir de carro aqui para o INSPER hoje, vocês emitiram 45 vezes mais dióxido de carbono do que quem veio de ônibus, ainda que ele tenha vindo de ônibus a diesel. Quando a gente fala de prioridade ao transporte público como uma das ferramentas, uma das alavancas, como a gente chama na coalizão, para a descarbonização, é exatamente porque a consolidação das viagens em veículos coletivos é muito mais eficiente sob a perspectiva das emissões, do uso do espaço e da segurança viária do que o transporte individual motorizado. O Brasil é o pioneiro no uso de uma ferramenta fundamental chamada BRT. Em 1973, o meu conterrâneo e saudoso prefeito Jaime Lerner criou em Curitiba uma ideia de que os ônibus, se eles não ficassem parados nos engarrafamentos, eles iriam muito mais rápidos. Isso, na verdade, revelava uma ideia de que o ônibus vai ter prioridade na via sobre o automóvel. Anos depois, o prefeito Henrique Penhalosa, em Bogotá, reinventou o BRT, criou o BRT 2.0, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Se um ônibus transporta 80 vezes mais pessoas que um carro, num país democrático, o ônibus deveria ter 80 vezes mais espaço do que o carro.
A solução para que a gente ande de forma mais sustentável, rápida e segura passa necessariamente pela priorização do transporte coletivo. E claro que dentro do transporte coletivo nós também podemos contribuir para emitir menos, trocando a tecnologia que a gente emprega. Hoje, dos 110 mil ônibus urbanos no Brasil, 109 mil são movidos a combustível de origem fóssil. Se nós começarmos a fazer a transição desta energia para uma energia renovável, seja ela elétrica, seja ela o biocombustível, o gás metano oriundo do processamento do lixo, a gente vai conseguir contribuir ainda mais para a redução das emissões no setor de transporte. Mas não basta trocar o motor. Não basta deixar um ônibus parado no engarrafamento a diesel para colocar um ônibus parado no engarrafamento elétrico. Nós precisamos que o transporte público seja a opção das pessoas que poderiam ter carro porque é mais eficiente. Eu venho para o INSPER de ônibus porque ele é mais rápido do que vir de carro. É mais confortável, é mais atraente. Isso só vai se dar se a gente priorizar o transporte nas vias. Eu vou pedir para a Gabriela. A Gabriela liderou o apoio técnico ao trabalho dessas 50 organizações que se reuniram por verticais e ela, portanto, conseguiu enxergar toda o trabalho, né? E eu posso testemunhar, foi uma liderança fundamental, tanto do ponto de vista técnico, ela está aqui porque rapidamente ela começou a discutir os temas de mobilidade com a gente da vertical de mobilidade com toda a qualidade, mas também foi uma liderança que assegurou o cumprimento da agenda e, fundamentalmente, aparou as arestas. Porque vocês imaginam, 50 organizações, é natural que alguém ache que o melhor caminho é este, e outra pessoa acha que o melhor caminho é aquele. Como que nós chegamos, né, nas 50 organizações hábeis a assinar o documento de conclusão? Gabriela, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, pessoal. Bom, acho que, enfim, num papel aqui total de apoio técnico, como o Sérgio mencionou, acho que uma das primeiras impressões, né, ao apoiar esse desafio foi, poxa, na linha do que o Sérgio também comentou, como fazer, né, tantas empresas com diferentes perspectivas e entidades convergirem com relação a um tema. Eu acho que uma das grandes percepções que eu tive foi justamente como o tema da descarbonização, ele converge mais do que diverge. Então, acho que isso foi uma coisa muito interessante de ver como existem entidades, existem esforços em diferentes organizações com diferentes ângulos relacionados à descarbonização e como muitas vezes, é claro, existem certos pontos de divergência aqui ou ali, mas como todos, né, se mostraram sempre reunidos em prol de uma mesma causa. Então, eu diria que debates foram muito mais convergentes do que divergentes. Isso foi uma coisa super interessante de observar. E eu queria colocar um outro ponto também que me abriu os olhos, até mesmo como pessoa, né, apoiando tecnicamente esse trabalho, é que eu acho que na linha do que todos aqui já comentaram, o transporte ele tem um papel super relevante com relação à descarbonização nos seus diferentes modos. Então, cada modo ele tem o seu papel específico e a sua importância para contribuir para essa causa. Agora, quando a gente pensa na mobilidade urbana, eu diria que tem um aspecto muito peculiar que me abriu aos olhos como pessoa, que como a mobilidade urbana tem uma interface comportamental muito forte, né? Então, assim, quando a gente pensa em outros modais, como, por exemplo, né, rodovias, ferrovias, muitas das decisões acabam ficando nas mãos da indústria e dos operadores, e a mobilidade urbana ela está muito nas nossas mãos. Então, eu nunca tinha parado para pensar nesse ângulo de que, poxa, se eu vou fazer um pequeno deslocamento, se eu faço isso via ônibus ou até mesmo bicicleta, eu estou conseguindo fazer a minha parte. Né? Então, acho que é legal também transmitir essa mensagem aqui para todos vocês, que a gente também consegue ser agentes dessa mudança, sabe? Então, acho que do meu lado é isso. Foi, enfim, um enorme prazer fazer parte desse apoio técnico aqui e também estar aqui com vocês hoje. Mas acho que era um pouco disso. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Você me deu o gancho, e a gente não combinou, para falar de um segundo elemento fundamental das alavancas da mobilidade urbana. 60% dos deslocamentos em São Paulo feitos de carro, Daniela, são em distâncias inferiores a 3,5 km. São distâncias absolutamente caminháveis. Claro, deve. Por favor, só o microfone para que o nosso pessoal online possa te ouvir. Mas passei 34 anos da minha vida vindo para São Paulo eu sistematicamente. Diria que vocês não precisam ficar dizendo que vocês são cariocas e matando a gente de inveja aqui, tá entendendo? Por favor. E eu tenho sotaque forte. Não, mas é que isso mata a gente de inveja, tá entendendo? Tá bom.
Mas, assim, eu já morei aqui em alguns momentos desses 34 anos da minha vida profissional e tudo mais. E, curiosamente, em todas as fases que eu estive aqui, morei aqui, enfim, eu falava assim: não, vamos almoçar na hora do trabalho, né? Vamos almoçar, vamos ali, não sei o quê, vamos a pé. Não, mas são 2 quarteirões daqui. Oi? Não estou julgando paulistas contra cariocas, não, não é isso, é só um estilo de um e estilo de outro, tá? Ué, mas como assim, gente? 2 quarteirões. A gente sai de Ipanema, vai para Leblon, sai do Leblon, vai para Gávea, tudo a pé, né? É normal isso, no Rio de Janeiro. Não, mas a gente vai de carro. Eu falo, nossa, mas, enfim, não estou aqui querendo ser desonesta. A gente, em momento nenhum, pensando em descarbonização, não, tá? Pensando em comportamento, como a Gabriela comentou, né? Estilo também de vida. Então, é isso, assim, né? A gente tem que. 3 quilômetros, o que são 3 quilômetros? É isso mesmo. É uma praia, Ipanema, Leblon, que a gente anda todo dia. Tem um clichê, Dani, as pessoas vão para a academia de carro para andar na esteira. Não é? E vejam só os números. Na região metropolitana de São Paulo, 31% das viagens são feitas de automóveis. 35% das viagens são feitas a pé. E, na verdade, essa pesquisa ela não detecta um elemento. É muito difícil você chegar e sair diretamente de automóvel. Em geral, você vai caminhar um meio quarteirão para o estacionamento e tudo mais. Só que o automóvel ocupa 90% do espaço. Vejam a brutal ineficiência. Ele transporta 31% das pessoas e ocupa 90% do espaço. E quando você vai a pé, você pesa aí, não no meu caso, mas de pessoas mais fitness, 70 quilos, 60 quilos, e você se locomove com 60 quilos. Quando você leva um carro, você leva 2 toneladas com você. Então, uma das soluções fundamentais para a descarbonização é o incentivo à mobilidade, que a gente chama de mobilidade ativa. Eu vejo aqui uma das grandes especialistas no Brasil, a Danaê, que é arquiteta urbanista de Londrina, foi secretária de mobilidade lá no interior do Paraná. Essa é uma das melhores alavancas que tem, a gente incentivar. Vocês observam nas eleições no Brasil, municipais, como os prefeitos se vangloriam de recapear ruas, né? Aliás, ano par, a gente vê as ruas sendo recapeadas no Brasil. Mas a gente não vê um programa de cuidado com as calçadas. A gente comemora o recapeamento das ruas, mas deixa as calçadas esburacadas. E a pesquisa Origem e Destino, recém-publicada aqui em São Paulo, mostra que diminuiu o número de pedestres. Isso é muito ruim. Mas é claro que vai diminuir se a gente não olha para a calçada como um elemento essencial da mobilidade urbana, se a gente não ilumina, não tira os obstáculos, não reforma, não a torna acessível, não cria espaços de convivência e permanência confortáveis com mobiliário urbano. Claro que as pessoas não virão para a calçada, mas esta é uma alavanca fundamental. Bicicleta e caminhada são talvez os melhores mecanismos para descarbonização. Só para terminar, eu quero ouvir a Ana Patrícia. Paris, desde a pandemia, decidiu que iria modificar a matriz de transportes e criou um programa audacioso de incentivo ao uso da bicicleta. Dá subsídio para a compra da bicicleta, dá subsídio para a manutenção da bicicleta e mudou o espaço. Quem foi a Paris há 10 anos atrás e for hoje vai encontrar outra cidade, todinha desenhada para mobilidade ativa. Hoje, no horário de pico, Paris tem mais bicicletas do que carros no trânsito. Em apenas 5 anos, a prefeita Ana Hidalgo conseguiu transformar a matriz de transportes da cidade, emitindo muito menos e contribuindo muito para a inclusão social, porque é muito mais barato andar de bicicleta do que de carro, e para a segurança viária. Ana Patrícia, você que está em Brasília e que coordena, né, a entidade que congrega todos os operadores de transporte de passageiros sobre trilhos, que é uma solução tremendamente sustentável, né? O metrô de São Paulo publica todos os anos, recomendo vocês que visitem o site do metrô e consultem o balanço social do metrô. Além do balanço contábil, financeiro, ele tem um balanço social, que ele mostra as vantagens que o metrô traz para a sociedade, ou aquilo que a gente chama de externalidades positivas que o metrô promove para a sociedade. Uma delas é a descontaminação do ar. Num dia de greve do metrô, isso tem uma dissertação de mestrado aprovada na USP, aumenta o número de mortes por doenças respiratórias na cidade de São Paulo, pelo aumento da emissão de contaminantes locais pelo uso do transporte motorizado. Ana Patrícia, você que liderou, junto com a gente, o grupo de mobilidade urbana, conta um pouco para a gente como o setor do transporte de passageiros sobre trilhos enxerga a descarbonização da mobilidade urbana. Bem-vinda e muito obrigada, Ana Patrícia.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Sérgio, demais colegas, demais presentes e pessoal que está aqui também online. É um prazer enorme poder falar com vocês, falar sobre transporte público. E quando eu falo aqui sobre transporte público, a gente vai tratar um pouco sobre transporte sobre trilhos, mas é importante dizer que, acima de tudo, a gente quer ver uma melhoria no sistema de transporte como um todo, seja considerando cada um dos seus componentes. Então, onde cabe mobilidade ativa, que assim seja, onde cabe serviços alimentadores, que assim sejam, e onde cabe serviço de média e alta capacidade, que é por meio de trilhos, que assim seja. O transporte, é importante dizer que o transporte público, da mesma forma como ele contribui muito para que haja a redução da descarbonização, ele é uma das principais vítimas, ele é altamente vulnerável à mudança do clima. A gente viu isso muito fortemente na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, com as enchentes, em que o transporte público, por meio de metrô, foi altamente impactado e houve toda uma mobilização para colocar ele de novo em operação. Então, é importante para quem opera, é importante para quem usa e, portanto, é o nosso papel aqui na ANP Trilhos demonstrar a vantajosidade, como disse o Sérgio, as externalidades positivas que o transporte sobre trilhos traz. O que é isso, Ana? Quais são essas externalidades? A externalidade, por exemplo, do transporte sobre trilhos, num dia, substituir 1,3 milhões de carros, 18 mil ônibus. Então, assim, daí você já enxerga toda a vantajosidade de você utilizar transporte sobre trilhos. Cidades de média e alta, cidades inteligentes, elas pressupõe-se que elas tenham um planejamento, que elas tenham uma organização do sistema que leve em conta os deslocamentos. E a ANP Trilhos, ela trabalha para que essas cidades sejam construídas em cima de premissas em que aqueles serviços, em que aqueles corredores, em que a demanda ela tem ali pelo menos 8 mil pessoas por hora no pico, por sentido, elas levem em consideração o investimento em transporte sobre trilhos. Transporte sobre trilhos pelas suas qualidades, como eu disse, o fato, por exemplo, de como substitui, de como é mais descarbonizado do que os carros, do que os ônibus. Imagina que aqui no Brasil a gente tem uma qualidade ainda superior, porque como a nossa matriz energética ela é altamente renovável, se a gente comparar a própria emissão do metrô de São Paulo com o metrô na Europa, a gente está falando de 5 para 50. Então, no Brasil, ainda existe mais essa vantagem. E aí, então, como a gente deve agir? A gente realmente deve agir no sentido de dar peso para aquilo em que, de fato, cabe trem. Eu costumo dizer que o transporte de passageiros sobre trilhos, ele não é só transição climática, ele é a própria solução climática nas cidades. Então, como eu estava dizendo, naqueles corredores em que há uma movimentação de mais de 8 mil passageiros por hora sentido, que seja considerado os trilhos como uma solução. E aí a gente entra um outro nível de discussão, que é como a gente vai viabilizar isso tudo, né? Que é uma camada dessa nossa discussão aqui, quando a gente fala de coalizão, super importante. A gente consegue identificar muitas das soluções que existem, mas é preciso que haja uma priorização dessas soluções, para tanto que haja investimento nessas soluções, para que então a gente possa viabilizar todos esses serviços. Aqui no Brasil, a ANP Trilhos ela trabalha em 17 estados, temos mais de 1.100 quilômetros de trilhos, mas ainda é muito pouco. É preciso que haja um desenvolvimento rápido, maior e urgente para que a gente possa, de fato, mudar a cara das cidades, mudar o ar das cidades através do transporte público. Então, é nesse sentido que a ANP Trilhos traz essa contribuição, e aí, Sérgio e demais colegas, eu fico aqui à disposição para a gente poder debater o assunto com mais detalhes. Muito obrigada. Super obrigado, Ana Patrícia. E eu vou aproveitar a fala dela para
falar duas questões importantes. Uma, noticiar a vocês uma nova iniciativa do nosso Centro de Estudos de Cidades, coordenado aqui pelo professor Elcio, pela professora Hanna, que é um programa que visa... Eu vou até pedir para a Hanna, em 2 minutos, explicar, porque ela vai explicar o professor Elcio muito melhor do que eu, mas visa preparar as cidades para essa nova realidade climática. O programa se chama Cidade Mais 2 Graus. Professor Elcio, rapidamente, 2 minutinhos, 2 graus, 2 minutos, para o senhor explicar para nós. Fazer meu pitch. Bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui. Parabéns pela Sexta da Mobilidade. Então, esse programa a gente está iniciando aqui no INSPER, chamado Cidade Mais 2 Graus, ou seja, trabalhar com clima e impacto das mudanças climáticas nas cidades, principalmente com 2 vetores super importantes. O primeiro é a adaptação. A gente falou muito de mitigação nas últimas décadas, mas agora a gente está entendendo que precisa preparar as cidades para adaptação. Isso envolve muito mais governança, muito mais integração de políticas públicas, muito mais um trabalho de formação de coalizões, como vocês acabaram de falar e estão falando. E o outro é risco. A gente trabalhar bem para a gente ter capacidade de medir o risco climático e o impacto que a gente tem nas cidades. O programa a gente está estruturando, eu e a Hanna, em 3 dimensões. A primeira dimensão é ensino, e aí tem todo um envolvimento, um engajamento da comunidade acadêmica do INSPER com o tema de forma transversal, com todos os cursos, dialogando com direito, com economia, com finanças, com administração e com as engenharias. Tem uma outra dimensão, que é a gente trabalhar com a questão do conhecimento, relatórios, papers, pesquisa, estudos, enfim, dados, como Observatório da Mobilidade. Então, a gente vai trabalhar também nessa dimensão, a Hanna está muito focada nisso. E algo entre esses 2 aqui, entre o ensino e entre essa perspectiva do conhecimento, que é um laboratório para a gente prototipar, experimentar, avaliar, medir, entender o que as cidades estão fazendo e saber se isso está tendo impacto ou não. Cumpriu os 2 minutos, acho. Cumpriu, obrigado. Vocês vejam o impacto do que a gente está passando. O professor Maurício acaba de compartilhar comigo uma notícia que veio ontem. Um trem da Supervia, que é o transporte ferroviário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, descarrilou, porque o trilho saiu do lugar em decorrência do calor de 71 graus que atingiu na via. Expandiu, Sérgio, expandiu. Expandiu aqui, o trilho, dilatou. Exato. Pois não, Então, você veja como a mudança climática vai obrigar a gente a se preparar para situações extremas. E é um pouco isto que esse programa vai fazer. E eu vou aproveitar, antes de passar a palavra para a Renata, falar da terceira alavanca que a gente foca na mobilidade urbana, que é a redução do número de viagens ou das distâncias percorridas. Como é que a gente faz para as pessoas viajarem menos nas cidades? As cidades existem para a gente se encontrar. Nós só moramos em cidades porque nós precisamos nos encontrar, compartilhar talentos, afetos e capacidades. Eu não posso viver se não tiver um supermercado. Para ter supermercado, eu preciso que tenha supermercadista. Eu preciso lá encontrar com eles. Eu preciso vir ao INSPER encontrar com meus colegas, com a Hanna, que é uma arquiteta urbanista super especializada, que eu não sou, e o nosso encontro promove a prosperidade, promove a felicidade. Esses encontros precisam ser viabilizados. Uma das maneiras de viabilizar esses encontros é diminuindo as distâncias nas grandes cidades. Se a gente for numa empresa de telemarketing, aqui em São Paulo, a maioria delas está localizada na região da Paulista, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, talvez um deles. Mais caro é Leblon e Ipanema, também com aquela vista. Eu também andava a pé lá o dia inteiro, se eu morasse no Rio de Janeiro, só fazia isso. As pessoas que trabalham no telemarketing não vivem na Paulista. Elas vivem a 40, 50 quilômetros dali. Por que essas pessoas estão tão distantes umas das outras? Se a gente for aqui de manhã na estação Vila Olímpia, da CPTM, que nos atende aqui da linha da Via Mobilidade, que nos atende aqui pertinho, às 9 horas da manhã, a gente vê um exército de pessoas saindo de dentro do trem. É como se o trem colocasse para fora milhares de pessoas. Como não? É exatamente isso que acontece. Porque o emprego está aqui e a moradia está lá longe. O maior desafio, que aí vem a articulação desse centro de cidades, está no planejamento urbano. É fazer com que a gente traga as pessoas que trabalham aqui para morar aqui perto. E que a gente leve oportunidades de emprego para onde as pessoas estão hoje. Isto, sim, lida diretamente com a quantidade de energia gasta por dia nas cidades. Fazemos cidades mais conectadas,
densas e articuladas, e não cidades separadas por muros virtuais, como São Paulo tem. Depois da Marginal é como se tivesse um muro, é outro mundo. A gente precisa eliminar esses muros e fazer com que as pessoas venham. A Renata lidera a agenda da sustentabilidade no grupo CCR, que eu já mencionei, é o grupo mais importante privado de mobilidade no Brasil e de transporte rodoviário. Conta para a gente, Renata, como uma empresa do tamanho da CCR, listada na Bolsa, com compromissos com os seus acionistas, com os seus financiadores, colocou na sua agenda prioritária o tema da descarbonização. E tenho certeza que não fez isso, fez também, claro, porque entende a importância de proteger o planeta, mas fez também porque entende que isso é estratégico para a sustentabilidade dos seus negócios e dos resultados esperados pelos seus atores relevantes envolvidos com vocês. Bom, Sérgio, primeiro, obrigada pelo convite, Helena, Tomás. Sempre um prazer enorme estar aqui trocando com vocês, né? A gente fala que a gente compartilha de propósitos, de visões, então é isso. E dizer que eu fico especialmente feliz de estar aqui nessa sala com vários de vocês, que imagino que são estudantes aqui do INSPER, porque eu, quando comecei a minha carreira lá atrás, estudei economia e me formei em 2001. E eu queria trabalhar com sustentabilidade e não tinha. E eu lembro que, na época, foi um baita dilema. Eu fui para o mercado financeiro, banco de investimento. Não durou muito tempo, porque eu percebi, tive a felicidade de ter consciência daquele momento que não era o meu lugar, que eu queria trabalhar para o impacto. E depois eu fui trabalhar, né, numa das empresas que, logo, né, no início dos anos 2000, se posicionou muito bem com sustentabilidade, que era o Banco Real, na época. Né, a maioria também nem deve conhecer, porque depois ele foi comprado pelo Santander, e que também tinha uma liderança visionária. E aí, né, ninguém falava em sustentabilidade. O banco era tido como o banco que abraça árvores, né? E eu lembro que eu comecei a trabalhar com isso, e é muito legal ver o avanço do tema ao longo das décadas, né? Eu lembro que eu falava, gente, esse tema, a gente fica, sabe, nadando contra a correnteza, esse tema só vai andar quando acontecerem duas coisas, eu sempre pensava. Quando as externalidades negativas fossem imputadas dentro do resultado das empresas, né? E isso agora a gente está começando a ver com o mercado regulado de carbono, com a precificação dos riscos climáticos. Então, a gente está nesse momento onde o turning point desse sentido. E eu pensava também, a gente só vai conseguir quando a gente tiver mudança geracional na liderança das empresas. Então, assim, o papel de vocês nesse novo mundo é absolutamente essencial, porque é quem toma a decisão, né? E especialmente os alunos aqui, que têm uma boa formação e que, de fato, né, muito provavelmente vão ter carreiras lindas aí. Então, fico muito feliz eu voltei agora no tempo, aqui sentada, né, na academia. Mas, enfim, então, voltando à pergunta do Sérgio, o Grupo CCR é o maior grupo de infraestrutura de mobilidade do país. Né, para quem não conhece, ele tem 3 negócios. A concessão de rodovias, né, que você sai de São Paulo, muito provavelmente você pega alguma rodovia gerida pela CCR, mas também tem a plataforma de mobilidade urbana, então são trens, metrôs, VLT, em várias cidades do Brasil, e a plataforma de aeroportos. Hoje são 20 aeroportos geridos pelo grupo. Esses outros 2 nem todo mundo conhece. E aí, né, a gente, numa revisão estratégica aí nos últimos anos, conduzida pelo Miguel, que está à frente do grupo, a gente, de fato, colocou a liderança em ESG como uma prioridade muito fundamental da empresa, né? E isso por 2 motivos, porque a gente acredita mesmo que a gente vive num mundo que está mudando, e se você não mudar, você está fora, né? Então, de fato, você tem que se adaptar a essa nova realidade, e porque a gente também acredita que isso gera valor para todos os stakeholders, né, no final enfim, no final da conta ali. E aí a gente, né, definiu toda essa estratégia ESG, né, ela tem 5 pilares, né, não vou me aprofundar aqui para não tomar tempo, mas um deles, a gente tem toda a parte de riscos climáticos né, e a pegada ambiental, gestão da cadeia produtiva, impacto positivo na sociedade, a gestão de pessoas e a questão da cultura de governança e acidente zero. E aí,
né, o Instituto CCR, que está ligado bem nesse pilar do impacto positivo na sociedade, também fez, no último ano, uma revisão, né, uma reflexão sobre qual que seria a sua melhor contribuição para a sociedade. E aí a gente acabou, né, fazendo uma mudança, que estou aqui dando spoiler, né, vocês estão vendo em primeira mão, não está nem público ainda nas redes sociais e sites e tal. A gente abraça o tema de cidades sustentáveis como o grande tema, né, de foco do Instituto, e dentro disso, olhando para 3 pilares, né? A gente fala que a gente busca contribuir para o desenvolvimento de cidades resilientes, inclusivas e sustentáveis. Então, um dos pilares são as soluções sustentáveis, que envolve apoio a iniciativas de soluções baseadas na natureza, nas cidades e de mobilidade sustentável. Segundo pilar, de redução de desigualdades sociais, que tem a ver com o acesso a oportunidades de cultura e de educação, que, de fato, ampliam as possibilidades de desenvolvimento dos seus habitantes. E o terceiro, de qualidade de vida, com os temas da saúde e do esporte. Né? Até brinco que eu falo que é a qualidade de vida mais no nível do indivíduo, cultura e educação mais no nível do intelecto, da alma, e soluções sustentáveis no nível do coletivo, né? Tem uma ampliação aí de contribuições. E aí, a gente, com isso, né, acho que a gente está agora implementando essa estratégia, a gente entende que, né, como um grande grupo de infraestrutura de mobilidade e que tem capital financeiro para investir e que tem capital social para articular atores, a gente tem um papel muito importante de oportunidade e de responsabilidade, né? Como o Sérgio estava falando, a gente precisa reduzir a quantidade e as distâncias de viagens, e para isso a gente não dá para a gente ter as cidades monocêntricas, né? Onde todo mundo se desloca horas para ir para o centro para trabalhar e volta. A gente tem que ter as cidades policêntricas, né? Então, como é que a gente desenvolve espaços nas cidades que tenham oportunidades de habitação, de trabalho, de cultura, de educação, de lazer, né? E as estações de metrô, elas são grandes potenciais para serem esses polos irradiadores, né? Então, quando a gente pensa, né, qual é o nosso papel nessa história toda, é de pensar novos modelos, como é que a gente ajuda a destravar esse tipo de modelo, né? E eu falo, quando a gente pensa numa estação de metrô e pensa no desenvolvimento imobiliário até do entorno e tal, se a gente só olha a lógica econômica, a gente vai cair lá num modelo de shopping, né, que vai estimular consumo né, aproveitando aquele volume de pessoas que está circulando ali. Mas quando a gente olha com um objetivo maior, público, social, né, e planeja isso com atores diversos, então o poder público traz para a mesa as organizações da sociedade civil, o setor privado envolvido naquele território, a gente consegue, financiadores, né, capital catalítico de fomento, a gente consegue desenhar modelos em que possam ter esse conjunto de adensamento urbano ali mais diverso, né, com habitação, com cultura, com educação, de forma que as pessoas não tenham que cruzar a cidade para trabalhar, ou para se divertir, ou para buscar opções de saúde. Então, a gente entende que tem uma pedra preciosa em mãos para a gente pilotar um modelo desses, unindo diversos atores, trazendo capital catalítico, que também pensar dessa forma, muitas vezes a conta não fecha, a conta econômica, então você precisa trazer um capital subsidiado para fomentar esse tipo de movimento, e aí sistematizar essas experiências e compartilhar com a sociedade, com o poder público, visando, né, uma influência, a formulação de políticas públicas e a replicação desses modelos. Então, um pouco nessa linha que a gente tem ido, né, não é um trabalho fácil, é um trabalho que também pressupõe essa lógica da colaboração, né, e acho que a coalizão que a gente contou aqui, né, não vou falar mais para o final, mas também traz isso, né, acho que é outra mudança de mindset também, é quando a colaboração começa a ter tanto valor quanto a competição, né? Começa a entrar num determinado nível, a gente não se entende mais num mindset individual, mas num mindset coletivo, a gente faz parte de um todo, e se esse todo não vai bem, a gente não vai passar a não ir bem, né? Então, aqui, né, essa realidade, a gente também, acho que falando do grupo como um todo, além do Instituto, a gente tem avançado muito na questão de adaptação climática, né? A gente está com um estudo profundo de riscos climáticos, de resiliência e todos os
a gente tem levantado todos os riscos, seus impactos, precificado, né, fazendo a valoração desses riscos, fazendo os planos de mitigação e esses riscos passam a ser, né, em 2026, obrigatórios de serem imputados no balanço. Então, é o que eu estava falando lá no começo, é quando as externalidades começam a entrar na conta. E aí, sim, você tem uma aceleração do processo, quando o capital olha para esse dado antes de investir ou não, né? Então, qual é o teu risco e o que você está fazendo para minimizar esse risco? Isso vai entrar na conta do resultado final, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito grande. A gente fez um estudo também, que eu acho que é legal contar em parceria com a Way Carbon, que mensurou a quantidade de carbono que a gente deixa de evitar nas nossas operações de mobilidade urbana, né? Então, nas linhas 4 e 5, 8 e 9 aqui em São Paulo, do metrô, VLT no Rio e o metrô de Salvador, essas operações juntas, elas deixaram de emitir, de 2010 a 2023, 1,5 milhões de toneladas de carbono, que equivalem a 830 mil veículos por ano. Então, é muita coisa, né? Isso mostra essa importância do transporte público, né? Até outra dúvida, quem aqui hoje veio de transporte público para cá? O meu sonho é que daqui a uns 10 anos, pelo menos, a gente tenha 70% da sala levantando a mão. Quem veio de bicicleta? Quem veio a pé? E quem veio de carro ou moto individual? Olha eu, não devia estar com a mão levantada, né? Ah, bom. É um reflexo. Mas é isso, eu acho que a gente, né, muitas vezes a gente está aqui, vai para Nova York, entra de metrô e em São Paulo não, né? Isso é uma mudança que a gente tem que fazer. Lógico, ela não vem sozinha, não é uma mudança só de comportamento, ela vem com uma infraestrutura de qualidade, né, com ampla rede, e que a gente possa ter um índice de satisfação bom, mas também outra coisa para compartilhar, sem fazer mais propaganda, mas a linha 4 do metrô é uma das linhas que tem melhor índice de satisfação do mundo. Então, assim, hashtag fica a dica. Mas é isso, né? Isso tudo tem que vir acompanhado com um transporte de qualidade, com investimento, e aí esses arranjos aí de parcerias público-privadas são super fundamentais para viabilizar isso. Mas não vou me estender aqui para a gente poder circular o debate. Muito obrigado, Renata, muito obrigado. Essa pergunta ela é sempre interessante, e ela, às vezes, o que a Gabriela falou, se a gente fizer uma opção individual, um teste, às vezes a gente se surpreende. Eu fui secretário de Mobilidade e Transportes aqui de São Paulo, e quando a gente fala de metrô, claro, todo mundo gosta de metrô. Se eu perguntasse aqui para vocês, vocês preferem de metrô e de ônibus? Acho que todo mundo levantaria a mão e diria, prefiro ir de metrô. Ainda que para andar de metrô a gente tinha que descer várias escadas rolantes, depois subir várias escadas rolantes, é muito mais, às vezes é menos amigável do que um ponto de ônibus que está a uma quadra daqui. Mas é porque muitas vezes o ônibus não consegue ser eficiente, mas ele é melhor do que a gente imagina. Eu convido vocês a testarem. Ainda mais aqui no INSPER, que a gente está a uma quadra de um corredor de ônibus estruturante aqui da cidade de São Paulo. É difícil não ter uma linha de ônibus desse corredor que não pare para que nos atenda. E às vezes a curiosidade leva a gente a descobrir que a gente pode ser bem atendido. Hoje os ônibus de São Paulo, se você pegar aplicativos como Google Maps, Movit, Citamob, vários, oferecem os dados da localização do ônibus, porque corretamente a Prefeitura de São Paulo, alguns anos atrás, abriu os dados. Os dados estão disponíveis. Qualquer estudante aqui do INSPE, se quiser fazer uma pesquisa com base no georreferenciamento dos ônibus de São Paulo, entra no site da SP Trans, bate isso em GTFS, é isso? E faz o que você quiser com esses dados, gratuitamente. É um dado que é considerado de propriedade de todos. Então, esses aplicativos fornecem. Você pode programar a sua viagem e chegar no ponto de ônibus, próximo da passagem do ônibus, e você talvez descubra que você vai levar menos tempo, gastar menos dinheiro, e conhecendo pessoas, né? Lembra que a cidade é o lugar do encontro, né? Todos esses lugares públicos são lugares que promovem encontros. Mas eu quero pegar um gancho da fala da Renata, que ela disse que as estações de metrô não podem ser vistas como shopping centers. Isto tem uma relevância gigantesca e é fascinante escutar isso de um grupo privado. As estações do transporte público, elas devem ser ponto de catalisação de desenvolvimento urbano. A partir dali, desse equipamento público que atrai, né? Todo mundo passa por uma estação de metrô, de trem, um terminal de ônibus,
A gente precisa transformar isto num lugar também de permanência e volto a usar essa palavra, de encontro. A gente teve recentemente, eu, Tomás, a Helena e a Renata, de todos que estão aqui na sala, uma visita técnica a Bogotá e Medellín. E o metrô de Medellín, que é fácil quando a gente fala de Nova York, Paris, eu queria eu ter o budget que aquele pessoal tem, fazer fácil. Mas Medellín, Bogotá, a Colômbia tem 20% da economia brasileira. Aliás, Tomás, ontem eu vi uma notícia. O aeroporto de Bogotá ultrapassou Guarulhos e passou a ser o maior aeroporto da América do Sul. O que leva um país que tem 1/5 da nossa economia ter o aeroporto internacional maior do que o nosso? Nós precisamos olhar para o que está sendo feito na Colômbia e Bogotá. E uma das coisas que eles estão fazendo é uma coisa que a gente estuda muito aqui no INSPER, nós temos cursos sobre isso, que é o urbanismo social. É transformar o território a partir de determinados elementos, não num lugar de separação e de exclusão, mas num lugar de inclusão. E as estações podem ser este lugar. Se você pensar em serviços públicos, eu nunca entendi por que não há creche nas estações. Se as mães precisam deixar os filhos nas escolas, os pais que não cumprem essa tarefa, quem cumpre, infelizmente, são só as mães, também deveriam cumprir, precisam deixar crianças... Por que não deixar no hub de transporte público? Por que nós temos que receber o livro que eu pedi na Amazon na minha casa? Por que eu não posso retirar num locker numa estação de trem, diminuindo a circulação de veículos de carga nas cidades? Por que eu não posso ter bibliotecas, centros culturais, postos de saúde pequenos de atendimento nesses lugares que as pessoas passam? E, a partir dali, irradiar, através de um novo desenho urbanístico, melhor acesso, melhor calçada, melhor ciclovia, melhor uso desta área. Isso é fundamental. Mas o elemento mais importante desses encontros da Sexta Mobilidade é o nosso bate-papo. A gente ainda tem 20 minutos, e antes de começar eu quero dispensar a Daniela. A Daniela fez uma gentileza enorme de estar aqui conosco. Ela vai voltar para o Rio de Janeiro, vai passar o fim de semana no Rio de Janeiro, né, para nos matar de inveja, mas o avião dela está muito próximo e eu quero te deixar absolutamente à vontade. Quando você quiser se retirar, fique à vontade. Claro, claro. E até vou pegar um pouquinho do meu background, né, de comunicação, enfim. Tão importante como o trabalho científico que foi feito, o trabalho todo, assim, tem um ponto que é muito impressionante desse trabalho. Foram levantadas 90 alavancas, tá, de melhorias para diminuição da emissão de gás de efeito estufa, e chegamos às 3 prioritárias. Vocês imaginam qual é o trabalho disso convergir para 3, 90 para 3. Mas meu ponto aqui é sobre comunicação. Tá? É tão importante quanto a produção de conhecimento e técnico que foi feito, é como a gente comunica essas mensagens. Então, a gente tinha reuniões de wording, né? Que a gente falava, né? A Gabriela estava conversando com ela sobre isso, porque ainda é um tema muito novo, o vocabulário é muito desconhecido da população, e se a gente, para mudar o comportamento, sobretudo aqui nesse campo da mobilidade urbana, a gente não conseguir atingir, né, o coração, né, do cidadão, é um desafio gigante. Então, assim, eu costumo dizer, lá no CEBEDS, eu falo muito, porque tem um corpo técnico muito robusto, né? Vamos traduzir isso? Como é que fala isso? Porque é muito comum da academia, né, escorregar nos seus termos técnicos e falar para si mesmo, né? Mas esse é um assunto hoje que a gente tem que fazer o depara o tempo inteiro para o cidadão, para a população. E acreditem, é muito difícil entender. Ninguém sabe o conceito exato de adaptação, de mitigação, da taxonomia verde, bioeconomia. São termos, né, e são matérias que estão sendo desenvolvidas, que elas não estão encerradas em si mesmo. Então, assim, a minha mensagem final aqui, para qualquer que seja a profissão, né, gente, mas é a gente se atentar para a comunicação, porque senão a gente faz um trabalho espetacular e a gente não chega onde tem que chegar. E na apresentação ontem para o embaixador e presidente da COP, né, a gente teve todo esse cuidado, né, como é que a gente endereça a mensagem. A gente tem 1 hora de reunião, a gente tem que endereçar uma mensagem de uma colisão de 17 semanas, como é que a gente é certeiro. E acreditem, é dificílimo, né? É dificílimo. Então, é só essa a minha mensagem. Bom final de semana para todos. Bom final de semana, boa viagem. E obrigado por estar com a gente, por todo o trabalho, viu, Dani? Abrimos agora para quem quiser fazer perguntas. Esse pessoal já tinha me pedido para sair antes, eles têm prova. Então, boa prova. Boa prova. E fiquem conosco no Núcleo de Mobilidade Urbana. A gente quer muito se conectar com a graduação aqui do INSPER, viu? Vai ter muitas oportunidades de a gente trabalhar junto. Pois não, se puder se identificar,
e eu levo o microfone até você. E o pessoal que está online pode fazer perguntas pelo chat, né, Márcia? Pode? Pode. Já chegou uma. Pois não. Peraí que eu não sei medir muito a voz no microfone. Acho que tá bom assim, né? Tá bom, tá ótimo. Eu sou a Isabel, eu sou advogada de mudanças climáticas e eu comecei esse ano uma pós-graduação de administração aqui no INSPER, que é o Master em Business Management. E a minha dúvida é basicamente como associar toda essa mobilidade sustentável, preparar toda a cidade para isso, mas também melhorar a questão da segurança, porque principalmente ultimamente, né, acho que esse ano tá me pegando muito, não sei se todo mundo tá impactado também com isso. Antes ficava mais no jornal, mas agora essa questão da segurança dos assaltos, né, em São Paulo, tá chegando também no WhatsApp, então não tem como fugir dessas notícias e tá me assustando bastante. Então, eu acho muito importante pegar transporte público e de bicicleta. Eu mesmo, ano passado, usava muito bicicleta e hoje eu já repenso muito mais por essas questões de segurança, ainda mais sendo mulher também, né, e jovem. Então, como é que a gente consegue atrelar isso, né? Ter uma mobilidade sustentável, mas também melhorar a segurança, né? Como fazer essa conexão? Claro, claro, Helena. Opa. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Isabela, tudo bem? Eu sou coordenadora adjunta aqui do Núcleo, junto com o Sérgio, e pude também colaborar na colisão. Eu sou ciclista, faço provas também, mas me desloco de bicicleta tem 10 anos. E, bom, acho que a gente está vivendo uma situação insustentável em São Paulo, mas que essa situação também está insustentável dentro dos carros, dentro do transporte público. E eu, como mulher, me sinto muito mais segura me deslocando numa bicicleta, que eu não fico parada esperando no transporte público, não tenho carteira, do que isso, do que esperando no transporte público. Mas aí a gente tem alguns pontos fundamentais. Um ponto fundamental é o que a gente está tentando trabalhar aqui e que o Tomás tem sido um grande engajador no Brasil, que é urbanismo social. Tem uma frase do Jorge Melguizo, que trabalha com a gente, que ele fala que o contrário da insegurança é a convivência. Não é mais policiamento, não é mais violência, não é violência contra violência. Esse é um ponto. Outro ponto é que, acho que a Hannah está aqui também, com certeza já trabalhou muito mais com isso do que eu, mas existem alguns projetos, e é um projeto que a gente já chegou a conversar um pouco, acho que já conversei com a Paulina também, um pouco com o Sérgio, que são auditorias de segurança. Auditorias de segurança para mulheres, que são avaliações dos espaços, e é uma coisa que, assim, vou provocar o caos, é uma coisa que a gente poderia pensar aqui no entorno, eventualmente, por que não fazer uma auditoria de segurança? Essa auditoria de segurança é uma metodologia da ONU, que é aplicada no Brasil. Eu participei da primeira auditoria de segurança que a gente avaliou também ciclistas. Então, aqui no Brasil, a gente pegou a metodologia que era só caminhada num percurso e anotações de percepção de segurança. Então, está escuro, não tem bar, não tem gente, é um trecho do metrô. Como que a mulher vê esse território? É uma outra provocação. Porque, por exemplo, eu saio daqui de noite, passo na Faria Lima, está cheia de gente, mas está sempre escura. E é uma grande área, né, cicloviária, que deveria ter luz para a gente se sentir mais segura. É uma sensação de segurança. Então, assim, são pontos que a gente está aqui, né, com mulheres, como o Sérgio apontou bem, a liderança feminina veio forte na colisão, mas a gente precisa inserir esses pontos. Pensar a cidade para a mulher, que era um dos lemas da Falzone em alguma das eleições dela, e para pessoas, no geral. Só para complementar, Isabelle, hoje, quando a gente fala que a solução, um dos remédios mais eficientes para a violência urbana é o urbanismo social, a gente está cercado de um discurso que a solução para a violência urbana é mais polícia, mais arma, mais repressão e mais penas graves, né? E a gente vem aqui e diz, não, talvez esteja no urbanismo social. E eu sei que as pessoas nos olham, às vezes, isso é muito romântico, né? E aí eu convido de novo a gente a olhar para a Colômbia. A Renata esteve com a gente lá.
Bogotá, Medellín, no pior momento da história, Medellín foi a cidade mais violenta do mundo. O cartel de Medellín, Pablo Escobar. O Rio de Janeiro hoje tem um índice de 25 homicídios por 100 mil habitantes. Medellín tinha 387, no pior momento. E lá não se resolveu aumentando a repressão, aumentando as operações militares. Aliás, o Tomás diz algo que eu adoro. Se a operação militar resolvesse o problema de violência, o Rio de Janeiro era a cidade mais segura do mundo, né? Eu, desde criança, assisto o líder de tráfico ser preso. Agora foi Escadinha, agora foi não sei quem, e o tráfico não diminuiu 1 grama porque o líder do tráfico foi preso. E hoje, Medellín reduziu em 97% esse número. A última operação militar em comunidade em Medellín foi em 2003. De lá para cá, nunca mais teve operação militar nas comunidades. O lugar mais turístico da Colômbia hoje chama-se Comuna 13. É uma favela em Medellín, que era o lugar mais violento da cidade, virou a maior atração turística da cidade. Eu já fui lá 3 vezes, é um lugar incrível. Então, não é um negócio que saiu da cabeça de românticos, é um negócio que foi aplicado concretamente e não tem a ver com governo de esquerda ou de direita. Essa iniciativa nasce em Medellín numa organização empresarial. A Associação Viva Antioquia. Antioquia é o estado onde fica Medellín. Porque os empresários disseram, nós não vamos prosperar se continuar essa violência. E reduziu em 97%. Então, a gente precisa olhar muito. A solução para a violência na cidade está em mais gente na rua. Então, quando a gente fala desenhar ciclovia, desenhar calçada, a gente está dizendo, vamos trazer pessoas para a rua. Você se sente muito mais seguro andando a pé na Avenida Paulista do que, eventualmente, andando a pé na Marginal Tietê. Por quê? Na Marginal Tietê só passa carro. Não te protege em momento nenhum. Na Paulista, as pessoas te protegem. Pois não, Renata, desculpa. Não, eu só lembrei aqui de uma frase do próprio Jorge. Jorge é secretário de Cultura. Ele é parceiro do professor nosso aqui. Exato. De Medellín. Parceiro, e ele fala como desarmar uma bomba, né? O que você precisa ter? Você precisa ter conhecimento, paciência e leveza, ternura, exato, ternura. Porque você tem que fazer com cuidado, não é, né, com intensidade. Então, essas coisas levam tempo, eu acho, compartilho total com o que o Sérgio falou, né? Essa é um pouco da visão do urbanismo social, é como a gente conhece em profundidade os territórios, como é que as pessoas são escutadas, como é que elas participam das decisões, né, que lhes afeta. Não quer dizer que a polícia também não tenha o seu papel, né? As duas coisas têm que caminhar juntas, mas uma sem a outra não dá, né? A gente não consegue avançar. Então, Medellín, a gente vê muito lá a coisa do pertencimento, como se criou uma série de iniciativas onde as pessoas se sentiam pertencentes, e isso faz toda a diferença, né? Então, assim, né, daria para a gente ficar horas falando aqui, mas a gente tentou responder aí em alguns minutos a pergunta. Muito obrigado, Isabela. Legal. Não, então, é isso, a gente também pensa como é que a gente... Outra reflexão, né? A gente fala, poxa, ao invés de a gente ficar lá com um monte de publicidade estimulando as pessoas ao consumo, por que a gente não inverte, traz a arte para o espaço público, né? Aproveita que a gente tem a gestão desses espaços e a gente está transformando a linha 4 na linha cultural, onde cada estação tem uma exposição em homenagem a um artista centenário brasileiro. É isso. Tem algumas perguntas online, uma delas do Rodrigo Lana, ele diz assim, boa tarde, uma opção para descarbonização passa pela modernização da frota. Para o transporte movido a diesel, estamos na fase do Euro 6 em 2022. Por que não focar na renovação da frota antiga para uma frota menos poluente e com maior custo e maior autonomia que veículos elétricos? Olha, Rodrigo, o Euro 6 ele tem uma contribuição enorme para a poluição local. Ele praticamente elimina os contaminantes locais, que são aqueles gases e material particulado que causam doenças respiratórias graves. Mas ele não é eficiente para o carbono. O dióxido de carbono e o monóxido de carbono, a queima do motor a diesel vai eliminar, ele queima aquela molécula, ela vai para a atmosfera. Então, na verdade, ele é mais eficiente porque o ônibus consegue rodar mais queimando menos combustível. Mas quando ele queima combustível, dióxido de carbono e monóxido de carbono, ele não contribui significativamente. Aliás, essa foi uma discussão longuíssima na coalizão. Por isso que a gente fala que a transição tem que deixar o combustível fóssil de lado. O combustível fóssil, mesmo no Euro 6, se a gente queimar, ele vai contribuir para as mudanças climáticas. E nós não advogamos, nem aqui no INSPER, nem em nenhum lugar, uma tecnologia.
A eletricidade é uma tecnologia disponível, consolidada, que se você for na loja hoje tem ônibus elétrico para vender. Então, ela está acessível. Outras tecnologias, como hidrogênio, que se desenham passíveis de solução, a eletricidade gerada pela reação química do hidrogênio, deve vir, mas você não tem na loja hoje para comprar hidrogênio. Biocombustível é uma outra solução fenomenal num país como o nosso, mas também você ainda não tem uma oferta de biocombustíveis que precisa ser incentivada. Então, é um conjunto de soluções que vai levar à descarbonização do transporte público, mas a queima do combustível fóssil não será uma delas, não está no cardápio a continuidade do uso de motores que queimam. Eu acho que você tinha levantado a mão. Ela estava antes. Ela quem? Você, por favor. Seu nome. Nós vamos ter que terminar 1h30. Então, por favor, sejam rápidos, porque a sala aqui no INSPER, sala vai ser usada, não tem jeito. Oi, gente, meu nome é Carola, eu sou aluna aqui do INSPER, faço o MB, e eu trabalho numa empresa de transporte rodoviário de carga. Então, essa pauta está muito em alta hoje, porque eu acho que os meus maiores clientes, assim, vêm falando sobre a troca dos motores ciclo diesel, e a gente vem estudando as possibilidades de atender com veículos elétricos, mas eu acho que no Brasil é algo muito... É um embrião ainda, porque a gente tem vários tipos de relevo, vários tipos de toneladas de carga que precisam ser transportadas e tudo mais. E eu acho que hoje, e a minha pergunta vai ser pautada a partir de agora, é que acho que sem incentivo fiscal das indústrias, não compensa uma renovação de frota, porque quando a gente está falando de um veículo novo, mesmo sendo elétrico ou não, a gente está falando de um investimento aí de no mínimo uns R$900 mil. E eu acho que para transportes sei lá, familiares, e é o que move o Brasil hoje em dia também, focado no transporte rodoviário de carga, a gente está acabando tornando o transporte um pouco inacessível quando a gente fala dessas transformações, que eu acho que também deve ser considerada nessa discussão. Então, tem a PL 182 que está tentando incentivar, mas eu acho que a falta essa é a etapa 1, essa é a etapa 2, essa é a etapa 3, de como a gente vai ter essa redução nos impostos. E eu não sei essa resposta, mas vocês têm alguma noção de quando isso pode vir a sua concretude, sabe? Carola, super obrigado. Posso dar um pontapé aqui da resposta. Olha, a gente no Brasil é muito esquisito. A gente aqui dá incentivo fiscal para a frota ficar velha. Quando a frota completa 20 anos, ela fica isenta de IPVA. Nós damos incentivo para a frota velha. Você vai em qualquer país que está num compromisso com a carbonização, você é punido se você ficar com um veículo mais poluente. Aqui você tem um benefício se você ficar com o veículo mais poluente. Então, nós estamos no estágio anterior, nós precisamos eliminar o benefício para você ficar com o veículo mais poluente. Não à toa, a frota de caminhões no Brasil tem uma idade média superior a 20 anos, porque é bom negócio ele ficar com 20 anos do ponto de vista fiscal. É claro que a gente vai precisar de um pacote de soluções. A gente discutia na quarta-feira a financiabilidade da transição energética. Nós precisamos desenhar projetos que transformem o financiamento disto viável, porque, no caso dos veículos elétricos, eles ainda são muito caros para aquisição, mas eles são mais baratos para operação. No transporte rodoviário, o veículo elétrico tem muitas dificuldades, tem muitos gaps, mas na carga urbana, ele tem, não é à toa que é onde a carga está se eletrificando mais rapidamente, são os veículos leves urbanos. Ele tem uma aplicação. E o custo operacional é muito mais baixo. Um caminhão a diesel tem mais ou menos 15 mil componentes. Um caminhão elétrico tem mais ou menos 1.500 componentes. A manutenção é muito mais barata. O motor elétrico não dá manutenção. O custo da energia é mais barato que o custo do combustível fóssil. Então, nós precisamos fazer... Por que você não eletrifica tanto? Porque o custo do dinheiro é muito caro. Para comprar o caminhão, precisa de financiamento. A taxa de juros é muito elevada. Nós precisamos mexer nisso. No caso dos ônibus, o governo federal está oferecendo para as cidades agora uma grande linha de crédito subsidiado via BNDES para as cidades trocarem ônibus a diesel por ônibus elétrico. Você está certo, nós vamos ter que ter uma série de medidas que acelerem a transição.
mobilizar capital público, mas não só, nós vamos ter que ser inteligentes para desenhar projetos que mobilizem capital privado. Nós temos trilhões de dólares em fundos de investimento procurando oportunidade para investir. Nós precisamos fazer com que o mercado de carbono se estabeleça e funcione. Aí eu vou pedir para a Renata falar um pouco, porque a CCR está movimentando bem esse mercado de carbono aqui. Isso. A gente, duas coisas para complementar, acho que tem a questão da infraestrutura, né? Porque você, para ter um veículo elétrico, você precisa, em distâncias longas, você precisa carregar, a gente não tem, então sempre fica a discussão, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? É mercado para criar infraestrutura ou infraestrutura que cria mercado? Então, tem esse dilema aí no setor, e acho que as distâncias do Brasil, né, por ser um país muito extenso em dimensões quilômetros, dificulta isso, especialmente para os veículos pesados, né? A gente tem lá na CCR feito muitos estudos também, porque a gente tem uma frota grande própria, né, nas rodovias, enfim, né, as obrigações ali de contrato, de atendimento e tal. Então, a gente tem feito esses estudos. E uma outra coisa que me chamou a atenção outro dia foi a questão da condução, né, porque a condução ela faz diferença no consumo tanto do combustível quanto da eletricidade, no caso dos elétricos. E eu achei curioso, vou compartilhar aqui, tem um minuto, mas que mulheres são melhores para dirigir os veículos pesados, porque tem menos consumo, porque elas freiam menos. Qualquer veículo. Mulher é muito melhor para dirigir qualquer veículo. Mulher são metade dos motoristas de São Paulo. 92% das mortes causadas em São Paulo são causadas por homens. A mulher é a melhor motorista em qualquer circunstância. No caso do veículo elétrico, ainda mais fácil de adaptação, porque a mulher não se deixou vestir pela roupagem de poder, exercendo o exercício de poder pelo veículo. Ela não precisa acelerar forte, ela não precisa de nada disso. Então, é verdade. O Sérgio já foi... Quando eu fui secretário, dei uma entrevista, eu disse, se a gente pudesse proibir os homens de dirigir, a gente praticamente resolveu o problema da segurança viária. Praticamente resolveu o problema. É verdade. O João, da CNT, queria complementar a resposta, e eu me atravessei, porque o João é o grande especialista disso. Me desculpa, João. Não, é isso. Não, é bem rápido, até por causa do tempo de todo mundo, mas eu não queria perder. Acho que o Rodrigo e a Carola trazem aquela parte da ansiedade, né? O que a gente... E como é que a gente vai fazer essa transição? E é viável ou não? O debate é enorme, mas a gente acredita que a descarbonização pela utilização de biocombustíveis, pela utilização de elétricos, independente do modal, o Brasil precisa avançar muito ainda para torná-la viável de forma segura e completa. O que eu quero dizer com isso? Não basta ter o ônibus disponível para venda na loja, o ônibus elétrico, não basta o BNDES abrir linha de financiamento ou outro banco para as empresas comprarem esse ônibus elétrico até com taxa mais competitiva, se as cidades não estão preparadas para isso. E isso, quando a gente dimensiona para o transporte rodoviário de cargas, isso é mais longo ainda. Isso vale também para biocombustíveis. Eu não vou conseguir, eu ainda não tenho um cenário próximo, o Brasil colocando outros biocombustíveis em quantidade suficiente para essa descarbonização. Então, nós vamos continuar ainda durante um bom tempo com o consumo intensivo de diesel. E aí que entra, Rodrigo, o que tu falavas sobre a renovação de frota, que embora ele não contribua diretamente no percentual que a gente precisa para a diminuição das emissões, as novas frotas, os novos veículos da fase nova do Proconv, equivalente ao Euro 6, eles de fato emitem menos. Então, a gente, nesse debate da coalizão, tem as principais alavancas lá que promovem 60% de redução da emissão e que não está aí o consumo do diesel, mas a gente acha que no caminho a gente precisa encarar o debate da renovação de frota, sobretudo de ônibus e caminhões no país para a nova fase do Proconv, enquanto a gente vem aumentando a utilização de elétricos e de novos biocombustíveis. Esse debate é muito importante para as empresas e só vai acontecer, isso tem que ficar claro, nem toda empresa transportadora de carga no Brasil é grande empresa que consegue renovar a sua frota. Nós estamos falando de médias e pequenas empresas e de caminhoneiros autônomos, que não rodam com um veículo de 22 anos, de 25 anos, só porque tem um incentivo fiscal. Esses veículos estão quebrando, estão dando trabalho, prejuízo para eles, é porque não conseguem substituir. Então, esse é mais um debate que o Brasil precisa encarar
de como incentivar, inclusive escalonar essa transição. Obrigado, João. Assim, a gente vai fazer um compilado aqui para encerrar, porque a Márcia daqui a pouco me expulsa daqui. Obrigado. Meu nome é Vitor, eu sou aluno aqui do INSPER, no mestrado em Políticas Públicas. A minha pergunta, vou tentar encurtá-la, portanto, no contexto da mobilidade urbana, dentro dos centros urbanos, nós já ouvimos durante hoje o evento inteiro falando sobre como existe bastante sintonia entre, por exemplo, agentes do mercado e, de certa forma, o debate dentro, pelo menos, das universidades tem evoluído bastante. Mas, em termos práticos, quais são os nossos grandes desafios hoje? São as políticas públicas que nós estamos implementando, elas são ineficientes? Ou é porque, não sei, existem desafios institucionais dentro das esferas de governo ou da formação de política pública em si, que são gargalos que acabam impedindo, né, que essas políticas acabem acontecendo? Ou é porque, não sei, de alguma forma, nós temos uma cultura muito ruim aqui, por exemplo, em São Paulo, que seria de uma prioridade muito grande ao carro em vez da mobilidade ativa, e isso acaba não resultando nos melhores, na verdade, não dando os melhores resultados das políticas públicas que nós implementamos atualmente. Ou é porque falta, talvez, moradia perto das estações de metrô? Não sei, o que vocês... É um pouco de tudo isso. Quem dera o problema do carrocentrismo fosse só em São Paulo. Era fácil, me mudava e, né? Claro, por favor. Consiga responder, não é um comentário, né? Vou fazer um depoimento. Como eu não me apresentei, eu estou vindo de Fortaleza para assumir a coordenação do programa junto com a Hanna, mas eu fui vice-prefeito de Fortaleza durante 4 anos e fui secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará durante 5 anos e meio, junto com a chefia de gabinete, e acompanhei todo esse debate aqui de transporte público, de mudança de cidade, de transformação, de como fazer com que a gente possa mudar o comportamento das pessoas orientado pelo transporte público. E eu vou falar do caso de Fortaleza, vamos falar do Estado, mas de Fortaleza. Fortaleza, até 2019, a gente tinha um sistema de transporte super bem avaliado no Brasil, um dos melhores do Brasil estava na cidade de Fortaleza, sistema de ônibus, tá? Que é a responsabilidade da prefeitura. Veio a Covid. A gente transportava 1.100.000 pessoas por dia no sistema de transporte municipal. Em 2019, a gente já estava com 55% da frota com ar-condicionado. A gente tinha feito a modernização dos 6 terminais que a gente tinha na cidade e estava ampliando os terminais. Então, estava tudo indo muito bem. Veio a Covid. A Covid, o que aconteceu? Bom, parou tudo. Quando voltou, a gente voltou a transportar 350.000 pessoas. Depois a gente aumentou para 400.000 pessoas, a Covid foi diminuindo. Então, moral da história, a gente saiu agora em 2024 com 560.000 pessoas. A gente nunca mais voltou ao 1.100.000 pessoas, primeiro. Segundo, em 2019, a prefeitura não aportava nada no transporte público, era tarifa paga pelas pessoas. O que aconteceu? Em 2020, quando voltou o sistema de transporte, começou o subsídio, 6 milhões. 2021, 12. 2022, 60. 2023, 100. 2024, ano passado, 140 milhões. Passou de subsidiar, tirar do caixa para colocar no sistema de transporte. Por conta da Covid, a gente ficou sem ar-condicionado. Quando voltou, o sistema piorou. Não tinha ar-condicionado. Fortaleza é quente. A gente estava subsidiando. Se colocasse ar-condicionado, o subsídio tinha que aumentar. A prefeitura não estava com caixa para isso. Não fez. O que aconteceu? A gente já não estava recuperando, e eu acho que não recuperou, aumentou o número de pessoas andando de moto e compartilhando Uber. Então, a gente piorou o carro, jogamos muitas motos, jogamos muito Uber na cidade, né? Então, isso é um depoimento para explicar, assim, a gente está vivendo uma tempestade perfeita no que diz respeito à questão do transporte no Brasil, e essa tempestade perfeita, por um lado, ela pode ser uma grande oportunidade para você acelerar a descarbonização, mas aí você vai ter que trabalhar muito. Primeiro, governança de tudo isso, que envolve o setor privado, o setor público e a produção acadêmica, a produção de conhecimento. Você vai ter que encontrar novas formas de financiamento
para toda essa ebulição, para toda essa tempestade perfeita que a gente está vivendo, porque a tarifa não resolve mais. E, claro, você vai ter que investir muito num planejamento urbano que seja capaz de resolver o problema que você apontou aqui, que é um problema das cidades brasileiras, que é a segurança. A gente fala muito da Europa, a gente fala muito de outros locais que não tem o problema que a gente tem de segurança. Isso é um inibidor, isso afasta as pessoas da rua, não é só do transporte público, afasta da rua. E isso é um problema que a gente vivencia nas nossas cidades. Então, essa tempestade perfeita, ela pode ser uma grande oportunidade. O problema é que a gente tem algo no Brasil que é muito difícil e que a gente não tem tradição de fazer bem feito, que é coordenação. A gente não trabalha muito com governança, coordenação. Tem uma dificuldade enorme de coordenar e fazer as coisas. Por exemplo, a coalizão aí, super legal, mas com atores privados e com a academia, com apoio aqui do sociedade INSPER, civil. da sociedade civil. Na hora que você aumenta essa coordenação, coloca o setor público, e o setor público ele tem muitas divergências e muitos conflitos entre o município, o Estado e a União, e isso cria um problema enorme para você fazer com que as políticas públicas, de fato, elas sejam implementadas com aquilo que a população espera, sejam eficientes, né? Obrigado. Aí, Imagina, muito importante. Eu tenho outras perguntas online. O Paulo Valente, nosso colega do Sindicato dos Ônibus do Rio de Janeiro, ele foi mais ou menos nessa linha também. Como a tarifa zero poderia ajudar a descarbonização? Eu diria que qualquer subsídio tarifário, a tarifa de transporte público é uma barreira para o seu uso. O ITDP tem um estudo que mostra que as pessoas mais carentes aqui em São Paulo gastam 35% do seu orçamento com mobilidade. Fechem os olhos agora e pensem a sua renda ou da sua família e encontrem uma despesa de 35%, vocês vão ver como é caro. É uma barreira. Quando as cidades conseguem subsidiar a ponto da tarifa ficar zero, claro que elas estão rompendo essa barreira. São Caetano do Sul implantou a tarifa zero alguns meses atrás e já mais do que triplicou a demanda pelo transporte público. Então, é gente que pode se deslocar no transporte público, que é muito mais sustentável. Tem um impacto enorme na descarbonização a gente baratear o transporte público. Eu só quero ressaltar um assunto que pareceu polêmico e dizer aqui, dados do painel do ICCT. Um ônibus Euro 5 Light emite 0,5 de monóxido de carbono. Um ônibus Euro 6 emite 0,5 de monóxido de carbono. Quando a gente fala de descarbonização, motor a diesel, seja que tecnologia for, não ajuda a descarbonização. Pode ajudar a reduzir contaminantes locais, o que pode ser importante. Mas quando a agenda é de descarbonização, nós temos que incentivar outras tecnologias. Eu gosto sempre de lembrar de uma das coisas mais geniais que o nosso país já inventou, que foi o programa Proálcool. Eu era criança, professor Elcio, quando meu pai foi abastecer o carro, eu lembro do susto que ele levou com o preço da gasolina. A gente morava em São Bernardo do Campo, porque os árabes decidiram diminuir a produção de petróleo e o preço disparou. Nós só desenvolvemos o Proálcool, professor Maurício, por conta da restrição do petróleo. Se os árabes tivessem mantido a produção e o petróleo tivesse continuado barato, nós nunca teríamos veículo a álcool. Se a gente não criar uma seriedade do ponto de vista que temos que deixar o combustível fóssil, ele vai continuar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo, mas professor, por que falar em trocar o combustível fóssil? Ainda tem tanto carbono para queimar. Aí, do meu lado, estava uma outra pessoa que deu uma resposta ótima. Falou, amigo, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? A gente vai acabar com a idade do petróleo se a gente, de fato, investir em alternativas diferentes ao petróleo. Enquanto a gente achar que o petróleo pode ser uma solução, a gente vai estar alimentando essa indústria, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar, porque essa é uma polêmica enorme, e nós da coalizão não vamos, não só da coalizão, as pessoas comprometidas com a descarbonização têm que falar de outras tecnologias que não sejam combustível fóssil. Quero agradecer muito a participação de todos e de todos, agradecer a Renata, agradecer a Gabriela, a Dani, que já está voando, agradecer a Ana Patrícia, desde lá para Brasília, o João, que deram contribuições gigantescas, e dizer que a gente, em breve, vai divulgar todas as alavancas, todos os números, para tornar público. Dia 21 de março, exatamente daqui a um mês, a próxima Sexta da Mobilidade, e o tema Pesquisa, Origem e Destino 2025, com a presença já confirmada do Luiz Alberto Cortez, gerente de planejamento do metrô, que liderou a pesquisa. Está no ar as inscrições para o curso de mobilidade urbana, cidades inteligentes, uma via para mobilidade urbana, uma via para cidades inteligentes, um curso de educação executiva híbrido,
No site do INSPER você encontra o link para fazer sua inscrição. Nós vamos ter todas as aulas praticamente virtuais e um fim de semana a gente se encontra aqui em São Paulo para visitas técnicas. Vamos visitar a Tembice e o Centro de Manutenção e Operações da Via 4. E no sábado a gente termina o curso aqui com uma análise de todas as aulas. Está lá no site. Mais alguma coisa, Helena, que eu esqueci? Então, muito obrigado. Bom fim de semana a todas e todos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco.